Luiz, que alegria te receber, que bom. Bom revê-lo. Prazer todo meu. Você sabe, eu te contar isso para eles que é interessante. Você reúne algumas qualidades, são raras. Você trabalhou em um governo, portanto, serviço público, você trabalhou e trabalha em iniciativa privada, você tem uma ligação total com a cultura, diretor de museu, você é colecionador também e você é doador também de obras de arte. Vem para cá, vamos tomar um café que eu tenho muita coisa a perguntar, talvez eu tenha pouco tempo. Cafezinho, você quer com eu quero açúcar? Sem açúcar, eu também bebo assim. Deixa eu te servir um pouquinho aqui. Sabe ótimo. que às vezes eu fico fazendo perguntas, por favor, pode ir bebendo, já não se importe. Eu fico fazendo perguntas, o entrevistado vai responder e acaba não bebendo o café. Então você fica à vontade. Não, muito obrigado. Deu seu gole, ótimo. não é? Dessas coisas todas, você gosta e gostou de tudo que fez? Ou se pudesse escolher, escolheria um lado só? Deve escolher cultura, não? Acho que eu faria tudo novamente. Tudo novamente? Tudo novamente. Essas coisas estão muito ligadas, né? É verdade. Acho que desde a parte acadêmica, que eu ainda mantenho até hoje. Você é professor também? Já fui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, basicamente, estou mais ligado a um instituto de pesquisa, né? Escrevo, publico. Mas... Diretor da Casa das Garças, que é um lugar de pensamento também. Esse é o instituto, né? E estou ligado também, quer dizer, essa história toda de mercado financeiro, setor público e cultura, elas estão muito ligadas, né? O personagem é um só, né? Somos um só, então a gente trabalha com o mesmo ímpeto e afim. Acho que uma coisa acaba ajudando a outra, na verdade. Deixa eu falar com eles um pouquinho quando você bebe o seu café. Eu não quero fazer assim uma espécie de uma visão cor-de-rosa, não, né? Nosso programa chama-se Visões do Rio. Mas olha, quando você está no governo, é difícil você fazer andar conforme você quer e conforme o eleitor quer, o cidadão quer. Nem tudo é fácil. A iniciativa privada também não é, e na cultura idem, quer dizer, você tem que se empenhar e, ao mesmo tempo, contar que o outro vai te ajudar. Nesse sentido, eu acho que você já viveu essas experiências também, de como fazer esse carro andar, né? De várias frentes, de pegar o carro, né? Literalmente, né? Então, acho que você, continuando a sua pergunta, é isso. Acho que é um pouco de cada coisa, as coisas se influenciam, né? Acho que elas acabam uma coisa alimentando a outra e ajudando. Então, acho que é o caminho, né? Eu refaria exatamente da mesma forma. E que você terminou? Senta aqui um pouquinho, obrigado. que eu quero te fazer uma provocação. Por favor. A gente gosta muito de pensar olhando para frente, mas a gente não nega o passado, não, as experiências, porque a gente só chegou aqui porque muitos outros, né, no passado experimentaram coisas diferentes. Mas eu queria que você olhasse para frente e me dissesse, o Rio pode ter uma vocação financeira? Você atua no mercado financeiro, no mercado de capitais, foi presidente de empresas multinacionais também. Você acha que o Rio pode ser um centro financeiro moderno, pujante, global e dividir um pouquinho a importância no Brasil com São Paulo? Olha, eu acho que assim, o Rio foi até o início, o final dos anos 70, anos 80, né, a debacle da Bolsa de Valores no final dos anos 70 realmente foi crítico para a história do sistema financeiro no Rio. Mas o Rio, ele não tem como rivalizar, talvez, no modelo tradicional como São Paulo. São Paulo hoje tem realmente os grandes bancos, mas o Rio tem, na verdade, uma vocação de serviços financeiros histórica de grandes investidores financeiros. Em várias áreas. Em várias áreas. Nós temos grandes investidores institucionais ligados a antigas empresas estatais. Os maiores fundos de pensão do Brasil estão localizados no Rio de Janeiro. Nós temos grandes... Estão localizados com sede no Rio? Com sede no Rio de Janeiro e com a decisão de gestão no Rio de Janeiro. Nós temos importantes instituições ainda públicas aqui, financeiras, como é o caso do maior banco de desenvolvimento do mundo, que é o BNDES, o qual eu tive o prazer de trabalhar muitos anos atrás. Nós temos aí também seguradoras, grandes seguradoras privadas, historicamente baseadas no Rio de Janeiro, a maior de todas elas, inclusive, aqui. E resseguradora, a maior resseguradora. A área de petróleo e gás também, você tem muitas empresas importantes aqui. A gente também tem aquilo que não é financeiro, né? Nós também temos aqui. Então, o Rio de Janeiro tem, sim, uma relação. Mais recentemente, nós temos importantes gestoras de recursos, também baseadas no Rio de Janeiro. E nós temos um advento novo de tecnologia que muda um pouco esse conceito, que são as fintechs, né? As fintechs, as chamadas plataformas digitais. São as startups, as empresas de tecnologia, esse segmento que não precisa estar num lugar só, mas está em todos os lugares. Então, de fato, nós não teremos, assim, a vocação do Rio não está em ter os grandes bancos privados, mas nós temos uma vocação e uma história que continua presente e, inclusive, com grandes profissionais. O Rio é um grande formador de profissionais, inclusive
no sistema financeiro. Olhando para frente, bom, antes de eu falar para quem está nos assistindo e talvez não tenha familiaridade, a Bolsa de Valores do Rio, no passado, ela era maior do que a Bolsa de Valores de São Paulo. E surgiram vários problemas, foi comentado aqui, e as coisas mudaram e São Paulo acabou atraindo como capital econômica, né, do Brasil um pouco que era uma parte nossa aqui do Rio. Por isso que está dizendo que voltar ao que era, não, mas tem uma coisa nova surgindo. Olhando para frente, Visões do Rio é o nome do nosso programa. Perfeito. Quais são as tendências que você acha, sua visão para o futuro, que o Rio, nessa área financeira, gestão empresarial, pode seguir? E logo depois vamos falar de cultura. Perfeito. Olha, eu acho que tem dois grandes vetores aqui. A vocação do serviço, que eu comento em seguida, e uma vocação de recursos naturais, que é o petróleo. O que são serviços? Quando eu falo sobre serviços, eu estou comentando um sentido mais amplo, de que vai do entretenimento, passando pela educação, né, passando pela cultura, né, a história da cultura do Rio de Janeiro, com uma grande cidade que absorveu, por ter sido sede na colônia, sede no Império, sede do Império Tromalino, sede da República, ela reuniu em torno dela um conjunto de elementos, de aparelhos culturais, que vai da Biblioteca Nacional, passando para o Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes e outros tantos, que, na verdade, permitem consolidar essa visão maior que funde o entretenimento, que funde grandes empresas de entretenimento, historicamente centradas no Rio de Janeiro. Lembro que a televisão, né, surgiu aqui, nessa cidade, né, e historicamente nós temos essa relação, e com todo o aparelho do segmento de serviço que vai desde da culinária, passando pelo turismo, as belezas naturais do Rio de Janeiro. É uma cidade que você não tem neve, é uma cidade que você também não tem, você tem um verão forte, mas você não tem as intempéries, né, naturais. Então, é uma cidade que o ano inteiro você pode ir à praia. Então, isso num calendário de turismo no mundo inteiro, isso é fabuloso, né? Isso atrai, em qualquer parte do mundo, né? A gente fala muito de Cancún. O potencial do Rio é infinitamente maior do que Cancún. E o Rio é mais natural, né? E por que Cancún é o que é e o Rio não é o que é? Mas a vocação está aqui e a capacidade, eu sou muito otimista em relação a isso. E a outra é realmente nós somos a Bahrein, né, aqui dos trópicos, nesse sentido, porque nós produzimos offshore, né, no mar, 75% do petróleo nacional. Então, não é o mercado financeiro e necessariamente o mercado de capitais que vai injetar tudo isso ao Rio. Talvez até o oposto. Esses serviços todos organizados é que vão prestigiar a força do mercado financeiro, criando empresas nessa área de entretenimento, serviços em geral, turismo e audiovisual e tecnologia. É isso? Exato. Acho que essa é uma vocação. Essa é uma grande vocação do Rio de Janeiro. Eu diria, se a gente tivesse que... A gente, no mundo empresarial, aprende uma coisa muito importante, que é foco. E um dos grandes desastres de gestão é quando você perde o foco. Então, uma das grandes coisas que o Rio de Janeiro tem como plataforma de desenvolvimento é essa ligação serviço e cultura, com uma grande plataforma de longuíssimo prazo, porque é um gerador de emprego gigantesco. Jorge, você sabe que eu compartilho da sua ideia, eu acho que, e por isso... não é bem otimismo, mas a certeza que a gente tem condições de ir para frente e avançar se a gente apostar, certo, em questões de Estado e não só de governo. Ou seja, todos os governos, 1, 2, 3, 4, podem trabalhar em conjunto para ter melhor educação, saúde, segurança e tudo mais. Mas você avança, você já disse em entrevistas o seguinte, olha, se a gente cuidar de segurança pública e a gente trabalhar para diminuir a desigualdade social, esse caminho nosso é mais fácil. Explica melhor. Sem dúvida. Eu sempre chamo a atenção que estamos falando sobre o Rio de Janeiro, uma das maiores metrópoles da América Latina, uma das maiores metrópoles do mundo. O Rio de Janeiro não vive sem o Brasil. O Rio de Janeiro está inserido numa realidade brasileira. E como realidade brasileira, vou tocar no ponto de desigualdade, que é um dos assuntos, como economista, que mais me aflige e que mais eu tenho cada vez mais dedicado tempo a olhar isso, é que, de fato, você não resolve a questão do desenvolvimento se você, a longo prazo, se você não atacar, um dos primeiros itens é a questão da desigualdade. E a segurança está ligada à desigualdade, eu chego lá. Não seria educação também nesse tripé? Faz parte do processo de você sanar o problema da desigualdade, ter um processo de educação. Você acha que a gente está mais desequilibrado na área de segurança do que em educação? Seria isso? Eu acho que os dois. Nós estamos desequilibrados nos dois. Os dois. Porque eles são sintomas de uma grande doença que existe, que é a base de tudo, que é um sistema
de desigualdade. Eu não estou falando aqui de políticas partidárias, eu estou falando de dados econômicos. Até acima disso, né? Além dos partidos, suprapartidários. Vou usar uma frase que você falou, uma visão de Estado e não uma visão de governo. Verdade. O que nós estamos discutindo aqui são dados absolutamente nu e crus, em que nós estamos lidando com um dos países de maior concentração de renda. Fruto de um processo histórico, não vamos discutir todo esse caminho, mas o Rio está inserido dentro disso. Nós também somos uma das cidades mais desiguais do Brasil. Deixa eu entender, você fala desigual o quê? Desigual de oportunidade? Você fala desigual qualidade de vida? Sei lá, uma família mora muito bem, num espaço muito grande, e muitas outras famílias moram muito mal, desconfortavelmente, num espaço de terra muito pequeno. Você fala falta de emprego, falta de renda. O que é desigualdade? Nós falamos de desigualdade, o primeiro corte do conceito de desigualdade é da renda. Né? Você tem uma concentração enorme, com muito poucas pessoas com um volume maior de domínio sobre os recursos e um contingente muito grande, com um pedaço, uma parcela muito pequena da renda. Agora, como consequência disso, você tem deformações que podem da educação, onde o Estado muitas vezes não atinge a sua eficiência necessária para romper esse ciclo, ou diretamente, por exemplo, no caso do emprego, né? A informalidade. Né? A desigualdade, ela tem um componente de levar, quando não existem políticas públicas eficientes, a um aumento da informalidade. E a informalidade mantém o cidadão preso a um local onde ele dificilmente sai. Ele não tem acesso a crédito, ele não tem estabilidade da renda dele, ele não pode educar, portanto, com estabilidade seus parentes, seus filhos e ele próprio. Então, o ataque à questão da desigualdade não é uma decisão municipal, é uma decisão a nível federal, a nível de nação. E de consciência de cada cidadão e da sua determinada classe, que ele precisa viver melhor na relação entre os entes daquela comunidade. Exato. Mas eu acho que o Rio tem um potencial gigantesco, pela sua história de cultura e educação, de ser uma âncora desse processo. Segurança pública. Segurança pública, nós tivemos recentemente uma experiência que ela depois fracassou por uma ingerência política do uso daquele movimento, que foi a criação das políticas de participação mais efetiva da polícia com as comunidades, que foram as UPPs. Né? Quando elas começaram, aqui uma muito próxima daqui, que foi a primeira de todas, né? Onde você houve um processo de pacificação, onde você houve um processo de retomada do Estado, né? A retomada daquela região, o Estado estava ausente daquilo, viu-se que é possível corrigir essas deficiências. Não estamos falando de 2, 3 anos, nós estamos falando de políticas públicas que atravessam governos. Por isso, ela tem que ter uma visão de Estado. Nós estamos falando, talvez, de 2 décadas, né, para que a gente consiga sentir essa mudança nesse cenário. Luiz, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, eu vou te indagar como a cultura pode ajudar a diminuir, a separar essa diferença que ainda é substancial no Brasil e em muitos países do mundo, mas especialmente no caso do Rio de Janeiro, dentro do Visões do Rio. Já voltamos com o nosso entrevistado. Até já. No primeiro bloco, ficou muito claro para o Luiz Crisóstomo, para mim também, acho que para você, o quanto a desigualdade, a insegurança e a necessidade de cuidarmos mais da educação são problemas do presente que precisamos corrigir para ter uma perspectiva melhor para o Brasil e para o Rio de Janeiro para o futuro. Deixa eu voltar aqui e perguntar para o Luiz, que dedica-se muito a isso também, diretor de museu, colecionador e doador também. Você não acha, Crisóstomo, que está faltando também uma generosidade de quem tem mais, no sentido de entender que pode entregar mais, fazer mais? Você dedica horas e horas da sua vida que, teoricamente, não precisaria para a cultura. Você podia, enfim, com as suas atividades do mercado financeiro, do mundo empresarial, não se dedicar a isso, mas você se dedica. Como é que você vê essa doação de cada um para causas da cultura? Olha, eu acho que o Rio tem uma experiência única. É uma experiência que eu acho que está fazendo escola não só no resto do Brasil, mas fora do Brasil. Andando por aí, eu vejo que o Museu de Arte do Rio de Janeiro, o MAR, e eu não estaria falando apenas só dele, mas eu vou centrar nele, porque é um museu que fará 7 anos agora, em março. E você conhece bem, você dirige também. É um museu que é exatamente o testemunho disso que você falou, Sidney, e depois eu falo um pouquinho sobre a cultura no final. O MAR
ele foi inaugurado sem uma coleção, né? O MAR, o objetivo dele era ser um museu com exposição permanentes, de várias coleções e de várias oportunidades que surgiam ali, ligadas um pouco à cidade do Rio de Janeiro. E ele foi transformado conceitualmente na pinacoteca, vamos chamar assim, do Rio de Janeiro. Um museu que precisava contar a história dessa cidade. E eu vou lhe dar alguns dados que são muito importantes, talvez você saiba, mas eu acho que é importante para que todas as pessoas tenham essa visão. O MAR, em 7 anos, tem hoje 32 mil itens doados. Desses 32 mil itens doados, são 9.200 obras de arte. Não estamos falando de pequenas obras de arte, nós estamos falando de Pansete, nós estamos falando de Aleijadinho, nós estamos falando de uma coleção transversal ao longo da história. Então, não só pinacoteca, não só quadros, né? Nós porque estamos falando esculturas também e outras peças. Nós estamos falando de todo o conceito de artes plásticas, e ele é feito a partir totalmente de doação. Eu não sabia desse total e nem sabia de 9 mil doações. Acho incrível. O museu, e quem doou? A pergunta é, bom, quem doou? Nós temos artistas plásticos, grandes artistas plásticos, os mais modernos, contemporâneos, a famílias de artistas consagrados, artistas modernos. Nós temos galeristas, nós temos marchands, colecionadores, nós temos colecionadores, e nós temos voluntários amantes da arte. Você doa, né? Essa história é única na construção de um museu. É um museu que, em menos espaço de tempo, conseguiu colecionar. A coleção foi tão importante que ela tinha uma pequena reserva técnica. Ela rapidamente, nos 2 primeiros anos, ela foi completamente ocupada e, graças ao BNDES, que tem uma política de fomento à cultura, foi inaugurada uma segunda reserva técnica, há 4 anos atrás, que é a mais moderna da América Latina, aberta ao público, para que o público possa entrar e ter um vidro que separe e ver os museólogos poderem trabalhar, né? Além disso, dessas 9.200 obras, nós temos mais de 20 mil obras, que não são obras, são materiais como documentação. Por exemplo, nós temos uma reunião da principal documentação do movimento escravo do Brasil. Então, o MAR, que não é apenas um museu, ele também tem uma escola. Isso é uma coisa muito importante, falando para a educação, é a escola do olhar. Ele foi criado ao mesmo tempo, um museu e uma escola. E essa escola, que tem a obrigação, gratuitamente, de educar alunos e professores não apenas do município, mas também professores a nível universitário. Nós temos convênios com várias universidades aqui no exterior, mas também com comunidades mais distantes, como a Maré. Deixa eu dividir o que você está dizendo aqui com você, que é professor, professora, que está conversando com os seus alunos, assistindo a gente aqui, porque a Multirio propicia isso, uma casa de educação, mas que multiplica pelas suas plataformas. Quando a gente vai numa exposição como essa, ou faz uma circulação com seus alunos, né, no ambiente, nas salas, você talvez não pense, né, onde vai guardar aquele material depois? Quem é que limpa aquilo? Quem é que mantém o ar-condicionado para manter a temperatura correta? Se acontecer um leve acidente, né, quem é que paga por isso? Como é que é feito isso? Aquelas pessoas que ali trabalham 24 horas, só parte do dia, ou seja, tem um mundo de gente que está ali dedicada. A gente vê frequentemente no exterior muitos jovens, com uniforme escolar inclusive, participando de exposições e visitando. Isso já é corrente? Funciona bem nos museus do Rio? Funciona, menos do que nós gostaríamos. Tem um custo de deslocamento? Tem um custo de deslocamento, nós temos que pegar os alunos, são colégios às vezes muito distantes, mas existe um esforço, e aí tem uma beleza, que é a segunda grande beleza, além da questão da doação. Hoje, a gente define o MAR como o museu do pertencimento. Quando você vai ao MAR, você se sente parte dele. As pessoas constroem o MAR. Se você para o MAR e olha uma sala de exibição, os professores, você vê que as pessoas não estão naquele museu vazio, silencioso, onde ninguém pode falar alto. As pessoas falam. E você diria que lá é um tripé? Pinacoteca, porque tem pinturas. É um centro cultural, porque tem essa possibilidade de ter alunos. E é um museu clássico, como conhecemos também, de visitação. Ele é isso, né? Ele é um grande centro de informação, de produção de cultura e de interação de cultura. E aí eu tenho uma coisa, beleza, que eu queria comentar com você. Você perguntou sobre as crianças. O MAR tem uma outra característica muito interessante.
é o que a gente chama da parceria público-privada, né? O MAR é uma combinação, é um aparelho da cidade do Rio de Janeiro, do município, né, gerido pela Secretaria de Cultura, com a participação, né? Prefeitura como um todo, e ele tem os recursos que a Prefeitura se esforça por colocar ali, e o setor privado. Ou seja, ele não é um museu que vive apenas de recursos públicos, nem só de recursos privados. Luiz, uma coisa que eu não podia deixar passar nessa nossa entrevista, ela é curtinha, né? Porque tem tanta coisa para você contar, mas ela tem que ir ao ponto. Uma coisa que eu acho muito importante é que o museu tem que ter, por parte do cidadão, esse pertencimento, expressão que você usou. Então, nós temos que ter lá as crianças, as famílias, os adultos, os velhinhos, todo mundo tem que ter um museu, como a gente faz quando vai no exterior, né? O MAR não lhe parece que tenha esse pé popular? Lá em cima tem uma obra do Salgueiro, que você contasse, feita pelo Salgueiro, Escola de Samba do Salgueiro. Quer dizer, vocês têm essa preocupação popular, não ser uma coisa elitista? Nós não fazemos uma distinção no MAR, nunca fizemos entre o que é uma arte popular e uma arte elitizada. Nós acreditamos na cultura, né? Sem muros nessa hora. Sem muros nessa hora. Nunca há muros para a cultura. E a cidade do Rio de Janeiro é uma produção fabulosa. O Brasil é uma produção pela miscigenação, pela forma como a gente integrou vários tipos de raça num continente desse tamanho que não se dividiu. Isso é um grande mistério para muitos geógrafos e de como é que a gente consegue manter. A língua espanhola prevalecendo no nosso continente, mas a língua portuguesa e os próprios antropólogos, né, conseguem explicar um pouco isso, mas assim, nós somos um fenômeno nesse sentido. E eu diria para você o seguinte, a própria forma como a coleção é feita, ela também atribui, desde a produção da arte mais direta à população, até uma arte mais de uma visão museológica tradicional. O que importa no MAR é exatamente essa integração. Recentemente nós temos a exposição do Rio dos Navegantes. Teve do samba também, né? Tivemos a do samba, a história do samba, né, de como começou o samba. O primeiro local, o Rio de Janeiro, é a fundação do samba. De novo, isso é serviço, Verdade. Isso vira música, isso é entretenimento, né? A mesma foi do Rio dos Navegantes, né? Porque nós somos uma base nessa parte do mundo, abaixo do trópico, referência no mundo. E o nome tem a ver, né? Porque o mar banha, né, o litoral brasileiro. Exato. E o Rio de Janeiro tem toda a sua história ligada umbilicalmente ao mar. Exatamente, né? exatamente. Ao mar, no oceano. E a coleção, ela traduz um pouco isso. Então, quando você vai ao mar, você tem a oportunidade de ver obras, às vezes, que não pertencem ao museu, obras que pertencem ao museu, mas o que a gente tenta fazer é essa integração entre a cultura e a educação. E você perguntou sobre cultura. Há bastante tempo eu venho estudando esse fenômeno, né? Cultura como elemento econômico, como elemento de desenvolvimento social. Diminuição de separação das classes. Eu tenho chegado a um caminho que eu não concluí ainda, mas é um caminho, né? Que a cultura, ela tem uma mágica de que ela, mesmo sem termos uma educação formal, você produz cultura. E a cultura cria o caminho, quando você consegue expor essa cultura, da necessidade da própria educação, para você aperfeiçoar. Jorge Amado dizia que se alguém lesse um livro, seria remetido a um outro livro, não necessariamente do mesmo autor. Então, nas obras em geral tem isso, né? Exato. Quem vai a uma exposição quer ir a outra, quem mergulha numa obra quer entender o que o autor quis dizer, já é remetido a outra e ele vai crescendo como cidadão. Né? E eu acho que a beleza do MAR é exatamente por ser um museu municipal, museu da prefeitura, e nós temos dar acesso não só às escolas municipais, as escolas privadas também vêm, né? Todas as escolas estaduais também vêm. Porque a gente está olhando o futuro. Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue trazer essa coleção toda doada, quando a gente consegue trazer essa educação para essas crianças, você está fomentando nesse jovem esse acesso à cultura. Luiz, conta para eles um pouco, eu citei isso aqui rapidamente, quem olha para aquele prédio do museu, vê lá em cima que tem, até virou o símbolo do próprio museu, tem uma obra de arte lá em cima, assim, se fosse um contorno de uma onda em movimento, né? Aquilo quem fez foi um dos artistas do Salgueiro, quem olha assim, acha que pesa muito, parece que é feito de isopor. Conta essa história pra gente. Ali são dois museus, né? Houve uma ideia de não fazer um museu novo. Tinham dois prédios. Você tinha um prédio modernista, anos 40, que já serviu de rodoviária, de delegacia de polícia civil. Olha isso. Depois ficou fechado. E você tem um prédio eclético, do início do século XX, que funcionou como uma espécie de autoridade portuária, uma espécie de controle da região dos portos, que está ali de entrada e saída. Um local cheio de histórias. Cheio de história. Dois prédios que, teoricamente, não se falavam do ponto de vista arquitetônico.
Houve uma sacação, vamos dizer assim, dos arquitetos contratados, que foram, na verdade, escolhidos, né, num processo internacional, foram brasileiros, cariocas, né? E eles, quando juntaram os museus e prepararam e redesenharam como seria, eles pensaram, e como nós ligamos isso? E essa foi uma grande discussão, como ligar duas coisas com tempos tão diferentes, sendo que a delegacia e a rodoviária é a escola do olhar e o prédio da autoridade portuária é onde está a reserva técnica e as salas de exibição. Bom, e aí um dos arquitetos imaginou, nós estamos de frente para o mar, o que une, né, essas coisas é a água, de alguma maneira. E aí se pensou, vamos fazer a união dos prédios através de uma cobertura que tenha o significado das ondas, também, o movimento, né, das ondas, porque nós estamos literalmente em frente ao mar. Ótimo. Bom, Conta. Como? Aí vem o como. Bom, aí começaram a fazer várias contas, várias formas de modelar, e aí houve uma solução de como modelar, como colocar aquele cimento, aí surgiu, numa das muitas discussões, falou, olha, existe uma forma de cimento, de isopor, que é líquido e que se trabalha nas escolas de samba para tornar mais leve e moldar. Se a gente talvez fizesse uma cobertura baseada nesses isopores, grande ideia, a gente poderia depois incluir ali dentro o cimento e aí conseguir sustentar e depois tira o isopor e a gente faz a modelagem em cima de uma coisa leve e não em cima de uma coisa pesada, porque pesaria demais. E foi assim que foi resolvido. Ou seja, foi através do samba, da história, né, que nós homenageamos posteriormente. E dos artistas e da arte. E dos artistas e da arte, claro, que a gente resolveu e colocamos de pé um museu que hoje é uma referência no Brasil e no mundo, né? Luiz Crisóstomo, obrigado. Essa história é deliciosa, ela foi ótima ter como encerramento, né, essa união e comunhão, que é um pouco que o museu e os outros museus também, que nós teremos a oportunidade de falar em outras entrevistas e outros programas. Muito obrigado pela sua presença, foi um grande prazer. Para você que quer rever essa entrevista, não é só voltar um pouquinho, você pode acompanhar novamente ou assistir as outras, você vai encontrar também no portal da Multirio e no canal 526 também. É uma outra oportunidade de você ter multiplataformas. Forte abraço e até a próxima entrevista.